lá, pessoal. O órgão especial é aquele órgão que vai desempenhar as atividades desempenhadas pelo pleno, as competências aí que são delegadas pelo pleno. Você não pode confundir as coisas. O Tribunal Pleno é o órgão superior aí dentro do Tribunal de Justiça, é composto pela totalidade dos desembargadores. Totalidade dos desembargadores. Ele vai se dividir em duas seções, sessão civil composta por 25 câmaras e sessão criminal composta por 8 câmaras. Ele também, o Tribunal Pleno, que é responsável aí por eleger os membros da cúpula diretiva, que são eleitos para um mandato de 2 anos. Lembrando que nós precisamos de um quórum de 2/3 para que a sua sessão seja instalada. Se nós não tivermos a sessão instalada aí por conta da falta de quórum, será designada uma sessão extraordinária para a data mais próxima e serão convocados os desembargadores ausentes, desde que não licenciados. Se tiver muita gente licenciada, não vai formar o quórum de 2/3. O quórum observado vai ser o quê? A maioria absoluta, tá? Maioria absoluta dos seus membros. Cuidado com a composição lá dos 2/3, que vai recair sobre os cargos providos. Aqui, quando ele fala ali no artigo 5º que a gente vai poder pegar só aí, então, a maioria absoluta, ele não fala que é sobre os providos. Então, a gente tem que entender que é pelo menos metade mais um dos seus membros, ou seja, os 86 desembargadores. Chegando aqui, essas atribuições, vejam, a órgão especial não pode eleger os membros, porque é uma competência privativa do Tribunal Pleno. Todas as funções aí jurisdicionais e administrativas, quase todas o Tribunal Pleno pode delegar aqui para o órgão especial, que é composto por 25 desembargadores, tá? Dentro desses 25 desembargadores, nós teremos aí o presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice-presidente e o corregedor-geral de Justiça. Só que o corregedor-geral de Justiça e o primeiro vice-presidente, eles vão fazer parte aí ou da metade eleita ou da metade aí por ordem de antiguidade. É isso que a gente precisa ter especial atenção nesse ponto aqui. Então vamos lá. Nós temos 25 desembargadores, tá? Destes 25, nós temos que respeitar o 5º constitucional. Então, dos 25 membros, 5 membros devem ser aí ou membros do Ministério Público ou membros oriundos aí da classe de advogados, tá? Tem que cuidar bastante com isso aí, porque nós vamos observar lá no Tribunal Pleno 170, nós vamos ter 17 e 17 advogados e membros do Ministério Público. Aqui é a mesma coisa. Esses 5 aqui, ó, nós vamos ter aqui que dividir entre membros do Ministério Público e vamos ter membros aqui da classe de advogados. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí, pela divisão básica, 2 membros e 2 membros, sempre. A 5ª vaga, ela vai ser feita por rodízio. Ora membro do Ministério Público, ora por advogado. Então, uma dessas vagas vai ter que ser feito o rodízio justamente porque é o número ímpar, né? Não tem como rachar uma sessão uma sessão outra. Essa é a regra aí que você tem que saber. E os outros 20 magistrados, os outros 20 desembargadores, eles devem ser magistrados de carreira. Veja, essa distinção pela classe, ela é feita na composição dos órgãos, né? Agora vamos julgar aqui um processo, fazemos parte da mesma turma. Eu, por ser magistrado de carreira, o meu voto vale mais que o seu, que você é um desembargador oriundo da classe de advogados? Claro que não. Tomou posse, todo mundo é desembargador igual, tá? Agora, pelas regras constitucionais, nós temos que aplicar isso para o Tribunal Pleno e para o órgão especial. Nos demais órgãos não precisa aplicar, apenas no Tribunal Pleno e no órgão especial, tá vendo? Então o Tribunal Pleno ele fala o seguinte, ó, provendo-se 12 vagas pela antiguidade, pelos mais antigos, tá? E outra metade por eleição, tá? Nós temos aí mais 12, então. E aí vai funcionar o seguinte, e agora muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora mesmo. Vamos ver o que diz aqui, ó. O presidente do Tribunal de Justiça será excluído do cálculo das metades. Legal. Então, nós temos 25 membros. O presidente vai ser excluído. Nós temos aqui o presidente. Sobrou quanto? Sobrou 24 membros que serão divididos dessa seguinte forma aqui, ó.
E o presidente do Tribunal de Justiça também, veja, vai presidir as sessões e será substituído nos seus impedimentos da mesma forma, pelos vice-presidentes e pelo desembargador mais antigo, tá? Então tome muito cuidado com essa conta de fazer cálculo aqui. E aí prossegue, olha só. Observado, né, a eleição da metade do órgão especial vai ser realizada na mesma sessão e logo após a proclamação do resultado dos membros dos órgãos diretivos. Isso aqui quer dizer o seguinte, na mesma sessão que nós vamos eleger os membros da cúpula diretiva, nós vamos eleger a metade que é eleita. A metade que é eleita, que faz parte do órgão especial para mandatos, está vendo, coincidentes de 2 anos, e vai ocorrer mediante voto direto e secreto dos membros do Tribunal Pleno, devendo ser sufragados tanto os nomes quanto sejam as vagas eletivas. Isso quer dizer o seguinte, quantos nós vamos eleger aqui? Nós vamos eleger 12, por exemplo. Então, eu, desembargador, vou votar em 12 nomes. O outro desembargador vai votar em 12 nomes. E assim sucessivamente. Veja, devendo ser sufragados tanto os nomes quanto sejam as vagas eletivas. Ok? Fixando os membros titulares eleitos e os correspondentes números de suplentes pela ordem decrescente de votos. Se empatar, veja, se empatar a eleição, o que vai acontecer? Vai prevalecer o critério de antiguidade. Eu falei para você que o critério de antiguidade ele resolve muita coisa dentro do tribunal, tá? E uma das coisas que ele vai resolver é isso aqui, tá? E aí presta atenção. Nós vamos chegar aqui numa coisa bem importante. Se nós tivermos, eu até vou falar aqui que é melhor aqui, vou voltar aqui nesse slide, tá? Por exemplo, nós temos aqui, quem vai fazer parte do órgão especial, nós temos aqui o primeiro vice-presidente, tá? E o corregedor-geral de justiça. Esses dois aqui também têm que fazer parte. Aí vai funcionar o seguinte, se eles vão ser eleitos, a gente sabe que o primeiro vice-presidente é eleito e que o corregedor-geral de justiça é eleito. Quando a gente vai fazer a composição do órgão especial, a gente vai ter que observar o seguinte, veja, o primeiro vice-presidente, ele faz parte dos 12 mais antigos dentro do tribunal? Faz. Opa, beleza. Então nós vamos colocar o primeiro vice-presidente aqui. E nós vamos escolher mais quantos por antiguidade? Mais 11 por antiguidade. Tá? Agora, beleza. Agora vamos dizer que ele não faz... O primeiro vice-presidente está tranquilo. Tá? Agora vamos dizer que o corregedor-geral de justiça, ele não faz parte aqui, ó, dos 12 membros mais antigos. Então o que ele vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó. Ele vai contar nessa classe. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, uma vaga que é ocupada pelo corregedor-geral de justiça, porque ele não tem direito a ocupar o órgão especial pelo quesito da antiguidade. E nós vamos eleger mais quantos? Mais 11 nesse caso. Tá? Essa regra vai se aplicando também ao órgão especial. Tá? Uma questão aí das coisas mais difíceis que tem para aprender, mas é bem tranquilo. Eu fui eleito como corregedor ou vice-presidente. Se eu não faço parte se eu faço parte lá dos 12 mais antigos, beleza. Eu vou escolher outros mais antigos. Geralmente eles são, então eu vou escolher mais 10 mais antigos. Agora a gente não faz parte dos 12 mais antigos. A gente está lá em 15º e 20º da lista da antiguidade. Então eu vou fazer parte da lista dos eleitos e, consequentemente, eu vou, né, escolher 12 por antiguidade e vou fazer o seguinte, vou eleger menos pessoas, vou eleger só outros 10. Isso já tem que ser resolvido lá. Por isso, você entende? Por isso que a eleição dos membros da cúpula diretiva ocorre junto com os membros eleitos do órgão especial. Porque a gente já vai saber ali quantos a gente vai eleger. A gente vai eleger quantos agora? 10? Vamos eleger 11? Ou vamos eleger os 12? Então, tudo isso já é resolvido ali na hora, tá bom? Então, seguindo, a gente já sabe que é por mandato de 2 anos. E ele continua, olha só. Para fins de composição da antiguidade da eleição do órgão especial, todos os membros dos órgãos diretivos e os demais desembargadores do Tribunal Pleno manterão a sua classe de origem no Tribunal de Justiça. Veja, somente para isso aqui, para classificação dentro da eleição do órgão especial, que a gente vai ter membro oriundo da classe da magistratura, membro oriundo da representação classista do Ministério Público e membro oriundo da representação classista da advocacia. Ou seja, presta muita atenção no que ele está falando.
Se eu eleger, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, ele era um membro oriundo do 5º Constitucional. Ele era pode ser eleito como presidente? Pode, ele é desembargador como todos os outros. Se ele chegar aqui no estado do Paraná, nós tivemos aí muito recentemente, né, um presidente do Tribunal de Justiça que ele foi eleito como presidente e ele era membro aí da classe do Ministério Público. Ficou presidente do tribunal aí pelo biênio, tá? Então vejam, quando eu elejo um membro aí como membro da cúpula diretiva, que ele faz parte do 5º Constitucional, eu falei isso para você no comecinho, a regra do 1/5 vai ter que ser mantida também, tá? Então, por exemplo, se eu eleger, eu tenho 25 membros, não tem? Eu não falei para você que 5 vão ser membros do 5º Constitucional e os outros 20 vão ser magistrados de carreira? Para estes fins aqui, ó, para fins de composição das sessões de antiguidade e de eleição do órgão especial, todos os membros dos órgãos diretivos, todos os membros, ou seja, presidente, primeiro, segundo e terceiro vice-presidente e também o corregedor-geral de justiça, vão manter a sua classe de origem. Então nós vamos ter membros que são oriundos da magistratura da carreira, membros oriundos da representação classista do Ministério Público, e nós vamos ter membros oriundos da classista da advocacia. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça ou o corregedor, enfim, eleito aí que seja um membro do Ministério Público, o que vai influenciar diretamente nisso aqui, ó. Vai influenciar diretamente isso aqui. Então, se um dos membros da cúpula diretiva, que são integrantes do órgão especial, forem aí representantes do 5º Constitucional, vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos diminuir e vamos fazer o seguinte. Então, vamos dizer que ele era membro do Ministério Público, tá? Então, nós vamos ter aqui uma vaga para o MP e 2 vagas automáticas para membros da advocacia. Porque o MP já tem mais uma vaga aqui. Tá? Ele já tem mais uma vaga de acordo com o membro que foi eleito. E agora? E a 5ª vaga? A 5ª vaga a gente vai ter que observar o rodízio, não tem nada a ver com isso aqui agora. Se no mandato anterior foi um membro do Ministério Público que ocupou essa 5ª vaga, agora nós vamos ter um membro da classe de advogados que vai escolher. Ah, mas antes foi um membro da classe de advogados. Não tem problema, agora a gente coloca um membro do 5º Constitucional. Então veja, para fins de composição das sessões, para fins de composição do órgão especial, todos os membros que foram eleitos daí da cúpula diretiva vão preservar sua classe, né, de origem. Por quê? Porque dentro do órgão especial, em hipótese alguma, pode ter mais de 1/5 dos membros oriundos do 5º Constitucional. Tá? É a regra aí que está no regimento interno, tá bom? Vai estar ali nesses artigos que a gente está estudando, tá bom? Seguindo. Os desembargadores do Tribunal Pleno poderão concorrer às vagas na sessão da metade eleita, exceto quando. Então a gente já tem algumas regras aqui, né? Quando que os membros aí não podem concorrer à metade eleita? A primeira, naturalmente, quando ele faz parte, ele vai integrar o órgão especial já como membro da antiguidade. Então se ele é membro aí, vai fazer parte do órgão especial como um membro na lista de antiguidade, ele não pode concorrer às vagas por eleição. Tá? Primeira regra. Segunda regra diz o seguinte: exercerem a titularidade de vaga na sessão de eleitos por 2 mandatos sucessivos. Então, se ele já foi 2 mandatos sucessivos, ele não pode se candidatar de novo à vaga dos eleitos, ok? Também, se ele exercer aí por substituição por tempo igual ou superior a 18 meses em cada um dos períodos dos 2 mandatos sucessivos, tá? Então, se nos últimos 2 mandatos ele também ficou aí como substituto e ficou com mais de 18 meses, vai aí encaixar na regra do item B aqui. E no item D, manifestarem a sua recusa antes das eleições, então ninguém vai poder votar nele se ele manifestar sua recusa, e forem considerados inelegíveis por força de disposição legal ou decisão judicial irrecorrível. Se acha que o pessoal ali não briga, não? Ah, sempre tem um monte de coisa que vai se aplicar ali também. Avançando aqui, parágrafo 7º, olha só. O presidente do tribunal, na data prevista no artigo 64, que diz o seguinte, ó, tomarão posse no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Os membros da cúpula diretiva vão tomar posse ali, ó, no primeiro dia útil do mês de fevereiro.
foi eleito nesse ano, vai tomar posse lá no primeiro dia, né, útil de fevereiro. Da mesma forma, no primeiro dia útil do mês de fevereiro, o presidente do Tribunal de Justiça, tá, logo após aí dar posse aos novos membros da cúpula diretiva, vai declarar os 12 membros titulares das vagas da seção de antiguidade no órgão especial, tá? Veja, os membros que forem eleitos, a metade eleita para o órgão especial, vai ser eleita junto com a seção que elegia a cúpula diretiva lá no ano anterior, tá? Agora, os membros da parte mais antiga, eles vão ser o quê? Proclamados na data da posse desses membros, dos membros da cúpula diretiva, tá bom? E ele diz ainda o seguinte, ó, em ordem decrescente de antiguidade, então do mais antigo para o mais novo, fechado? E aí vai ter uma série de regras aí de substituição também, tá? Basicamente vai funcionar o seguinte, ó, tanto na parte eleita, então nós vamos ter o seguinte, ó, quem vai ser o suplente? Temos aqui a metade eleita, vamos dizer que nós tivemos os 12 membros eleitos. Quem é que vai substituir nesse caso? Veja, o suplente que for mais votado. Quem são os suplentes? Na eleição, nós vamos ter os 12 mais eleitos e vai se manter a lista daqueles outros mais votados, ou aqueles que tivemos desempate por questão de antiguidade. Vamos ter aí uma lista de desempate por ordem de votação, tá? Para que eles possam atuar como suplente, né, numa ausência, no impedimento vindouro. Então vai ser isso aqui. E na classe do Ministério Público e da Advocacia, também vai assumir agora o membro suplente mais votado nessa classe, tá? É a mesma coisa que vai acontecer aqui, tá? Nós vamos ter, lá, lembra que vai preservar a origem? Então nós vamos ter os membros de carreira, nós vamos ter uma lista de suplentes. Os membros do 5º constitucional, nós vamos ter uma outra lista de suplentes em ordem também de votação, tá bom? Enfim, são essas coisas que a gente precisa saber aí. E sobre o quórum do órgão especial, tá? A gente tem 2 quórums que a gente tem que saber. Um é o quórum normal, nós temos 25 membros, tá? 17 são os membros necessários para que se instale uma sessão do órgão especial. Na prática, aí, se a gente for fazer as contas, dá 2/3 dos seus membros, tá? Agora, existe alguns casos que seja aí um quórum especial, um quórum que a gente chama de quórum especial, aí, quórum qualificado, justamente por conta da complexidade da matéria. A gente não vai ver as competências não, mas eu trouxe aqui na tela para você quais são as hipóteses que nós teremos aí um quórum qualificado. Então veja, a regra são 17 membros. Na questão do quórum qualificado, nós teremos aí que ter 20 membros. Então assim, ó, solicitar intervenção no Estado por intermédio do STF, nos casos previstos na Constituição. Preciso aí do quórum de 20 membros. Processar e julgar originariamente. Lembra? O processo já vai se iniciar aí no 2º grau. Nós vamos ter infrações penais comuns, nós vamos ter lá deputados estaduais, juízes estaduais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral do Estado e por aí vai. O vice-governador nas infrações penais comuns. Nós vamos processar e julgar os feitos lá de representação oferecida pelo Procurador-Geral da Justiça para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual. O PGJ aqui é o chefe do Ministério Público Estadual. Ministério Público da União, nós temos o Procurador-Geral da República, tá? Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, também. Incidentes de inconstitucionalidade de ato normativo do poder público. Veja, você não precisa saber como é que funciona isso aqui. Isso aqui não é constitucional. Na prova de legislação não vai cobrar para você o que é um incidente de inconstitucionalidade. Basta você saber que para votar o incidente de constitucionalidade, nós temos um quórum qualificado do órgão especial, a saber, 20 membros. E para deliberar sobre perda de cargo aí, né, dos seus membros, aplicações de sanções de advertência e censura e também remoção e aposentadoria compulsória ao magistrado, e a demissão por pretor. Pretor aí são magistrados aí do Tribunal de Justiça, aí são membros mais antigos que a gente estuda lá no Código de Organização e Divisão Judiciária, beleza? Pessoal, a gente finalizou essa parte aqui do órgão especial, tá? A gente continua falando aí dos outros órgãos no próximo bloco, beleza?